Você também sente que com tantas más notícias no mundo está cada vez mais difícil manter a esperança? Hoje eu quero compartilhar com vocês reflexões e práticas da psicologia sobre como alimentar a esperança mesmo em tempos difíceis. Meu nome é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga e criadora do blog Psicoterapia e Afins. Muitas pessoas acham que a esperança é uma crença positiva e ingênua de que tudo vai dar certo. É você acreditar de uma forma passiva, sem interferir no curso das coisas. Mas a verdade é que as pesquisas na psicologia, elas têm mostrado que a esperança ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E ela envolve o reconhecimento das dificuldades e a crença de que existe algo que pode ser feito, mesmo que seja algo bem pequenininho, para mudar a situação. É um processo ativo. Por exemplo, uma pessoa perde o emprego e aí ela pensa, tudo vai se resolver, tudo vai dar certo, logo logo eu arrumo uma outra oportunidade. Essa pessoa, ela tá com uma crença positiva, mas ingênua. E outra pessoa perde o emprego e ela encara de outra forma. Ela pensa assim, ok, tá muito difícil, mas eu posso atualizar meu currículo, eu posso procurar meus contatos, avisar as pessoas, né, que eu tô aberta a novas oportunidades, posso tentar uma nova área. Esta última pessoa está praticando a esperança. Porque ela está se movimentando porque ela acredita que vai ter um desfecho positivo, ela acredita que as coisas podem dar certo. Ela sente esse impacto da realidade, mas ela acredita que tem poder de ação dentro dela. Então, uma coisa super importante da gente entender é que a esperança ela não ignora o sofrimento. Ela, na verdade, é o que ajuda a gente a continuar, mesmo quando o cenário ele está adverso. E existe uma teoria que se chama Teoria da Esperança na psicologia, que foi desenvolvida pelo psicólogo Snyder. E essa teoria eu acho assim, ela é incrível, porque ela ajuda a gente a compreender também como a gente se manter motivado, né, diante dos obstáculos que podem surgir no nosso caminho. Esse autor, ele definiu a esperança como uma habilidade que tem 3 componentes. Que componentes são esses? Metas, o que é isso, né? O basicão. Meta é você ter um objetivo final desejado, é onde você quer chegar e isso é valioso para você e você se direciona em relação a isso. Outro aspecto interessante é a agência. A agência, a gente também é muito parecido com outro conceito da psicologia chamado autoeficácia, que é o quê? Você acreditar que você pode alcançar os seus objetivos, mesmo quando existem obstáculos. É você acreditar que você é capaz de aprender coisas novas, mesmo que você não saiba que coisas são essas. Você vai conseguir lidar com o que pode fugir do seu controle. Você tem a capacidade de pensar, decidir e conseguir lidar com as adversidades. É como se fosse uma motivação, é o que te coloca para agir, porque você tem essa crença de que você é capaz de resolver problemas, vamos dizer assim. E rotas. Rotas, no sentido da teoria da esperança, é você ser capaz de criar caminhos alternativos quando as coisas não saem como esperado. É a capacidade de você pensar, ok, isso aqui não funcionou, mas quais são as outras opções que eu tenho? Eu tenho um exemplo sobre a minha vida que eu queria muito fazer um mestrado fora do país, muito. E aí eu comecei a aplicar, eu comecei a passar em alguns, outros eu comecei a aplicar na Holanda, que tinha o curso assim, gente, que era dos meus sonhos, mas eles não aceitavam o meu diploma de psicologia brasileiro, porque o currículo deles era um, o meu era outro, e aí eles não aceitavam que eu entrasse. E aí eu apliquei para vários, fiquei super triste. Depois eu falei, vou tentar outros países. Aí apliquei para outros países, eu passei. Nisso eu passei, mas eu não consegui bolsa de estudos e eu não tinha condições financeiras de arcar com o mestrado, me mudar de país e uma série de coisas, sem um suporte financeiro. E aí eu continuei aplicando e não consegui essas bolsas, ou o curso que eu queria fazer um tema muito específico, então eu não queria abrir mão de fazer outro tema. E aí, paralelo a isso, meu marido fez uma transição de carreira e começou a aparecer umas entrevistas em inglês para ele, ele não passava por causa do idioma. E aí a gente decidiu junto, vamos fazer assim? Vamos fazer um intercâmbio de inglês. E aí, depois que a gente fizer esse intercâmbio, a gente volta pro plano do mestrado. E a gente fez. O que aconteceu? Meu marido acabou que ele conseguiu um emprego na língua inglesa. E aí a gente conseguiu arcar com esse mestrado. Esse exemplo é um exemplo de como nós criamos aí
alternativas diante de um objetivo que eu queria alcançar, um objetivo que eu tinha. Quando as dificuldades apareceram, foi horrível, foi super desestimulador, mas no final eu tentava me organizar de uma forma para ver se tinha outro jeito de conseguir isso. Essa é a chave da esperança do ponto de vista psicológico, porque você vê obstáculos, você lida com obstáculos, mas eles não fazem com que você pare. Na verdade, você consegue imaginar outros caminhos. Isso é muito comum na terapia. Chegam pessoas que elas não conseguem imaginar outros caminhos, elas não conseguem ser flexíveis, enxergar sobre outra perspectiva ou se comportar diferente. Elas têm um objetivo e aí elas traçam um caminho, e se esse caminho sai do esperado, elas não conseguem manter a motivação. E é a esperança que mantém essa motivação. Nos dias de hoje, por que é tão difícil manter a esperança? A gente tem uma coisinha na nossa cabeça que é o viés da negatividade. Nós somos orientados a observar o que pode dar errado, quais são os perigos do mundo. Só que hoje a gente vive numa outra realidade e a gente acaba por interpretar perigos onde não existem, mas também os perigos e as situações negativas, elas se fixam mais na nossa mente, porque nosso cérebro foi projetado para que essas informações, elas tenham importância e relevância. Então, é como se fosse um velcro na nossa cabeça, né, que gruda no nosso cérebro. Mas, quando são eventos positivos, não é um velcro, é um pano que encosta e ele cai. Então, essa é uma metáfora bem interessante para a gente entender por que as coisas negativas, elas marcam mais. Elas criam mais memória e a gente passa a enxergar as coisas sobre esse viés. É como se a gente, assim, tivesse um guarda-chuva para nos proteger da chuva. Só que aí a gente começa a andar com esse guarda-chuva no dia de sol e a gente não consegue ver como tá o clima, porque tá tudo tampado ali. Então, o viés da negatividade é um pouco disso, né? É uma forma da gente tentar se proteger, mas a gente acaba focando muito no negativo. E hoje em dia, nós temos um excesso de más notícias nas redes sociais. Nós temos aqui outros vídeos no canal sobre como existe uma estratégia de atenção nas redes sociais, no geral, e nos jornais, nos portais, nas mídias como um todo, porque o que é negativo chama muito a nossa atenção, porque a gente clica, e aí tem toda uma engenharia que gera lucro nesses processos. E aí a gente vê muita notícia negativa, porque as notícias positivas, elas não engajam tanto, e a gente tem uma sensação de impotência. A gente pensa assim, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo de ruim no mundo, e eu não posso fazer nada. E isso dá uma frustração muito grande. Um exemplo é a gente rolar o feed e só encontrar violência, crises e tragédias. Então, nesse cenário, é muito importante você reconhecer que sentir medo, desânimo, é natural. Eu já tive alguns momentos que eu parei de entrar nas redes sociais porque eu vi notícias sobre o mundo que me machucaram muito, que eu fiquei assim, muito triste, muito desanimada, e a gente se sente assim um grão de areia em relação aos aspectos negativos, aos acontecimentos horríveis que existem. E a esperança, ela é um recurso que faz com que a gente se mantenha motivado, mesmo que seja no microambiente ali. Mesmo que seja, eu tô aqui fazendo um vídeo sobre esperança para ajudar as pessoas. Eu não vou resolver o problema do mundo, mas esse vídeo, esse conteúdo aqui gratuito, ele pode ser útil para alguém, ele pode ajudar alguém a manter esperança. Então, essas micro coisas, vamos dizer assim, elas acabam acendendo a luz uns dos outros, das pessoas no geral. Elas acabam sendo uma luz, vamos dizer assim, né? Elas acabam contagiando também. O autor que criou a teoria da esperança, ele dizia que as pessoas esperançosas, elas não necessariamente têm uma vida mais fácil. Elas apenas têm mais flexibilidade mental e emocional para lidar com os desafios. Os desafios, eles não vão deixar de existir, mas nós vamos ter mais habilidade emocional para lidar com eles. E a compaixão, ela aparece como um recurso que fortalece a esperança. Muita gente acha que compaixão é sobre você ter pena das pessoas, você fazer caridade, e não é isso. A compaixão é um recurso emocional valiosíssimo. Porque existe um sistema emocional em nós que ele é ativado pela compaixão. E a compaixão, ela aparece como um recurso que ajuda a gente a prevenir e aliviar o sofrimento dos outros e o nosso próprio sofrimento. E o que acontece em relação à esperança? Quando a gente
consegue ser compassivo, a gente também consegue ativar um sistema de calma, um sistema de conexão, que dá sentido à nossa vida. E esse sistema, ele traz saúde para nós. E a compaixão, ela vem também junto com um desejo de agir. Então esse combo é perfeito, compaixão e esperança, porque quando nós conseguimos olhar a dor dos outros e a nossa dor de uma forma compassiva, isso nos mobiliza para a gente buscar cuidado e mudar. Por exemplo, a gente viu esse vídeo aqui está sendo feito em 2025, quando teve uma flotilha indo para a Palestina. Diante de tanto sofrimento, de tanta coisa, as pessoas se mobilizaram de vários países e elas foram arriscar as próprias vidas em prol de outras. Então, esses movimentos de solidariedade que surgem em momentos de crise têm a ver com essa junção da compaixão e da esperança. A espiritualidade também é um fator super relevante no processo de manutenção da esperança. O que é a espiritualidade para a psicologia? A espiritualidade ela é uma força e uma característica positiva da humanidade, de sermos humanos. E a espiritualidade envolve a gente se sentir conectado com algo maior que nós mesmos. Então, nesse âmbito, uma pessoa que não acredita em Deus ou em alguma religião, ela pode também exercer espiritualidade. Ela pode desenvolver espiritualidade através dessa conexão que ela pode desenvolver com o mundo no sentido de ter uma vida com sentido, de praticar o bem e de fazer algo que ela se sinta conectada com o todo. A espiritualidade pode incluir fé religiosa, conexão com a natureza e também propósito de vida. Isso pode aparecer através de rituais de gratidão, oração, meditação, trabalho voluntário, por exemplo, você ajudar pessoas e você perceber que está fazendo algo que impacta socialmente, né, as gerações futuras ou pessoas ali ao seu redor. Nesse cenário, como manter a fé na humanidade? É indispensável a gente reconhecer que as más notícias e como elas são configuradas aí no sistema, elas obscurecem os bons gestos, elas acabam se destacando. E aí nós temos que orientar de uma forma intencional o nosso olhar para enxergar a bondade no dia a dia. Isso é você ir contra o viés da negatividade. Infelizmente, como o nosso cérebro é organizado dessa forma, a gente tem que buscar intencionalmente emoções positivas. A gente tem que buscar intencionalmente enxergar as coisas que estão funcionando. Quando a gente fala assim, bondade, às vezes parece que a gente está buscando exceções, mas muitas vezes o fato de você enxergar o que está funcionando, o que está dando certo na sua vida, já é uma forma de te ajudar a manter a esperança. Então, observar pequenos atos de solidariedade nas ruas, entre as pessoas, praticar esses atos, compartilhar boas notícias, notícias que podem envolver a sua vida ou de coisas que você viu. Isso também cria um ambiente muito favorável para a manutenção da esperança e praticar a bondade ativa no dia a dia. Tem muitas teorias sobre como nós vivemos as emoções positivas e uma das coisas é, quanto mais emoções positivas você sente, você provoca, mais você vai sentir. E outra coisa importante, mais outras pessoas vão sentir a partir do seu comportamento. É um looping aí da bondade. Vale até a pena depois fazer um conteúdo sobre isso. E aqui vão algumas estratégias práticas para cultivar a esperança. Fazer pausas de informações, limitar o consumo de notícia, parar de seguir páginas. Eu parei de seguir essas páginas de fofoca, que eu vi que era uma coisa assim muito... não agregadora e trazia muita coisa assim para despertar curiosidade, você clicar em coisas que não eram relevantes. Focar no que você pode controlar, sua saúde, suas relações, ações locais ali no seu bairro, com seus vizinhos, fazer o que é possível de ser feito dentro do seu contexto. Ter rituais aí de autocuidado compassivo, isso quer dizer o quê? Entender que o sofrimento existe, mas também buscar aliviar e prevenir esse sofrimento através, pode ser de técnicas de respiração, autocompaixão, você lembrar de conquistas passadas que você tem, buscar se nutrir de coisas que te deixem conectado, conectada, calma e que te conectem com a sua essência, com quem você é e com o que você quer espalhar pelo mundo. Praticar a gratidão. Nós já temos aqui alguns recortes nesse canal sobre a importância de praticar a gratidão, de notar as coisas boas acontecendo. Você pode fazer um diário, você pode conversar, você pode colocar um bloco de notas no seu celular. Existem várias formas simples. E você fazer isso acaba que você desenvolve o hábito. Eu recomendo você fazer pelo menos 7 dias seguidos. Se você conseguir fazer 21, você vai ver como você vai começar a notar mais coisas positivas acontecendo do que o normal.
Se conectar com a natureza, através de parques, plantas, mar, isso ajuda muito. Tem muita pesquisa sobre como isso nos mantém assim mais resilientes e dispostos a praticar atos de bondade. E também estabelecer projetos de futuro, metas pequenas na sua vida, que mantenham a sua motivação, metas pessoais, mas também metas que envolvam você praticar o bem, você fazer o bem a alguém, a um grupo, a uma comunidade. Isso pode te ajudar a manter a esperança. As dicas de Snyder, o teórico dessa teoria, é o principal que, como a esperança ela é focada na manutenção da motivação, quando a gente prevê quais são os obstáculos aqui que podem aparecer e como eu vou lidar com cada um deles, isso ajuda a gente a manter a esperança ativa e alcançar nossos objetivos. E nesse processo você monitora as pequenas etapas e celebra as suas conquistas e compartilha com as pessoas. Isso é uma forma muito interessante de manter a esperança. Lá no blog Psicoterapia Afins houve um momento em que eu disponibilizei um plano da esperança, que era como estabelecer essas metas. E isso foi muito interessante, porque era uma forma de você organizar a sua vida de uma maneira que você se mantinha motivado ao perceber os pequenos passos que você estava dando aí na sua trajetória. A esperança não é negar os problemas, mas acreditar que, apesar deles, existem caminhos, pessoas e forças que nos sustentam. Quando você escolhe manter a esperança, você se torna também uma fonte de esperança para os outros. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve aqui no canal. Deixe um comentário aí sobre o que você achou desse vídeo ou sobre quais práticas você tem usado para manter a esperança nos dias difíceis. Há um texto completo no nosso blog e esse conteúdo ele vai para o nosso podcast Floresça, nas plataformas de streaming de podcast e para o nosso canal do YouTube. E até a próxima semana.